Bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui mais uma vez no canal para uma leitura de cartas. Então, baralho cigano na mesa, 2 decks para você escolher o seu. Você vai escolher cartas da esquerda com lápis lazuli ou direita com olho de tigre para participar dessa leitura com a gente. E o assunto é: ele ou ela vai me procurar? E demora para isso acontecer? Então, um vídeo para quem está aí esperando uma atitude, uma iniciativa de alguém, de repente você numa situação de ansiedade, esperando que a pessoa de quem você gosta te chame para conversar, para propor algo, né? Então a gente vai falar sobre isso e vamos ver ainda se há rapidez ou demora para as coisas acontecerem, caso a primeira pergunta sobre procura se confirme, né? Então vai escolhendo aí o seu baralho, esquerda ou direita. Enquanto isso eu vou passar os recadinhos iniciais aqui, sempre importantes. Para quem está fazendo a primeira visita agora, se inscreve com a gente, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo e o seu comentário também, tá? São formas de você apoiar esse trabalho para a sequência das nossas leituras aqui, sempre gratuitas para você, tá? Então faça parte do canal e tome essas pequenas atitudes aí que fazem bastante diferença para nós, tá? O like, o comentário, a inscrição, ok? E na descrição do vídeo seguem redes sociais e cursos que você pode fazer comigo. Baralho cigano, leitura de cristais, tem os links aí com todas as informações, certo? Vamos nessa então, vou começar usando o baralho da esquerda, com lápis lazuli. Então, esse daqui eu vou tirar da mesa, passando a pedrinha para lá e vamos colocar cartas. Lembrando que as leituras são coletivas, né? Então é bastante gente assistindo, portanto é normal que algumas informações dentro da interpretação possam bater mais para umas pessoas do que para outras, beleza? E também as leituras são atemporais, então não importa, não tem problema o momento em que você encontra o vídeo. A mensagem vale para você quando você encontra o vídeo, porque esse era o seu momento de ganhar as cartas, né? A sincronicidade. Vamos lá, então olha só, hein? Nós temos algumas cartas, só diminuir um pouquinho da luz aí. Achei que tava muita claridade em cima das cartas. Bom, então galera, temos aqui na parte do alto cavaleiros, pássaros e o chicote. Aí depois veio aqui para nós o homem, os lírios e o livro. E depois carta dos ratos, os caminhos e a serpente aqui na parte de baixo, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a ideia de procura acontecendo? Sim. Temos alguém que te procura, tá? Mas a gente está percebendo aqui uma energia um pouco difícil a dois, né? Que precisa ser tratada, e é exatamente esse tipo de intenção que eu tô vendo da parte dele ou da parte dela com você. Alguém que te procura no sentido de querer resolver problemas, de tratar das coisas difíceis. Então pode ser aquele momento onde a pessoa está incomodada com uma situação entre vocês, né? Tá desconfortável e vocês vão precisar sentar para conversar. Então não é aquela procura, né, no sentido de aproveitar a vida agora. A gente percebe algumas etapas aqui mais importantes antes disso, exatamente para gerar boas possibilidades a dois na sequência, tá? Então, claro, é um vídeo que tá valendo mais aqui para você que está nessa situação de ter quem você gosta longe de você, né? E a gente percebe por essas cartas que, principalmente no caso de pessoas que tiveram algum conflito, né? Então, algum desentendimento, pessoas separadas, um brigou com o outro, cada um foi para um canto, tá? Então a gente percebe mais esse tipo de situação aqui, beleza? Porque as cartas mostram muito dessa questão de alguém querendo resolver problemas, tratar de assuntos espinhosos a dois, para procurar
trazer harmonização, para deixar tudo bem. Nós temos aqui no Cavaleiro, nos Pássaros e o Chicote exatamente a ideia da procura, né? Alguém com essa atitude, a coragem, o movimento do cavaleiro na sua direção, exatamente pensando nas questões a dois ali e de repente num clima que não está legal, para que isso possa ser tratado de uma forma racional, com os pensamentos organizados e não com atitudes emotivas, né? Quando a gente de repente teve uma briga com alguém, é, e a gente vai pelo lado da emoção, vem aquela carga, né? E a gente tende a falar coisas que não são as melhores a serem ditas. É muito fácil um ficar jogando coisa na cara do outro e ao invés de resolver a briga, piorar as coisas. Então, nós temos a carta do homem aqui, mostrando alguém que vem com essa proposta, né, de organizar as coisas, os pensamentos em ordem, fazer o uso da razão para não ir pela emoção, para não ficar culpando, ah, você fez isso, você fez não sei o que, é culpa sua e não sei o que, né? Porque isso é a emoção trabalhando, é quando a gente se guia só pelas emoções e não consegue organizar as ideias. Então, essa carta do homem está mostrando esse tipo de postura dele ou dela com você ao te procurar. Isso já é interessante, porque é alguém que vem, né, de uma forma sensata para conversar, não vem para atacar, vem para querer resolver. Porque o pior é quando alguém nos procura, mas é aquela pessoa que está lá mordida, né, e aí vem atrás só para perturbar, ao invés de querer deixar as coisas melhores, né? Então nós temos alguém aqui exatamente pensando em melhorar as coisas entre vocês, harmonizar. A carta dos lírios está aqui, né? Alguém que traz nesse momento uma dose maior de maturidade para viver, para caminhar ao seu lado, para criar oportunidades, porque é a carta do livro, os ensinamentos da vida e o que vocês de repente puderam aprender, um ficando longe do outro, né? Principalmente da parte da pessoa que você está mentalizando aqui, o que ele ou ela sentiu, identificou, assimilou, né, com algum desentendimento que vocês possam ter passado aí, né? Já que essa carta 11, o chicote ou açoite, está mostrando exatamente essa situação, de alguma coisa que não foi legal entre vocês no passado, né? É claro que essa informação, por isso que eu falei no começo, leituras coletivas, né? Talvez você esteja pensando, bom, mas a gente não brigou. É por isso que eu estou falando, né? Depende muito do que abre aqui. As leituras coletivas para você pode não ter sentido, para algumas pessoas não. Nossa, mas nós não brigamos, né? Só que para outras pessoas foi exatamente isso que aconteceu. E é exatamente essa situação que o baralho está retratando, tá? Então, acolha a parte da interpretação que combina mais com você. Eu já vou dar diferentes exemplos, tá? Então, fica calmo, porque eu já vou te ajudar a entender como as cartas podem funcionar mais dentro do seu caso. Mas nessa linha de raciocínio está vindo muito a ideia de alguém que se aproxima, que te procura para realmente tratar de assuntos espinhosos, para querer resolver problemas, né? Aqui na parte de baixo, olha só, os ratos, os caminhos e a serpente. Então, galera, olha só que vibe pesada aqui, né? De prejuízos, de desconfianças, de coisas que deram errado. Isso formando parte de uma escolha, né? Então, assim, são as escolhas de vocês aqui, provavelmente a ideia da pessoa que te procura envolva esse tipo de assunto aqui, né? O que vocês vão escolher juntos a partir daqui? Ficar na mesma, né? Nessa energia aqui de um não confiar direito no outro e ficar remoendo as coisas, ficar com feridas abertas para um ficar jogando coisa na cara do outro, né? Ou tomar um caminho diferente. Então, é a escolha que está aqui diante de vocês dois. E é exatamente o que possivelmente foi boa, né? Mas enfim, é assim, galera. É aquela pessoa que te procura e que provavelmente traz isso na conversa. Como que a gente pode fazer a partir de agora? É aquela pessoa que pode agir assim: olha, eu quero resolver os problemas com você, as dificuldades, eu não quero mais olhar para trás, eu não quero mais que a gente fique tendo as mesmas brigas, eu não quero mais que a gente fique voltando naquele assunto, né? Eu quero pegar uma nova direção com você, eu quero deixar as coisas numa boa. E isso é o uso da razão para analisar, né, o conjunto da obra entre vocês. E são cartas que mostram alguém com esse tipo de postura, então se tratando de alguém que gosta de você, porque se fosse indiferente, a coisa tá ruim, então primeiro nem haveria procura, né? Ah, deixa como tá, não me interessa. E não foi o caso. Nós vemos alguém aqui
querendo te procurar, a fim das coisas, a fim de resolver, organizando as ideias, fazendo uso da razão para separar um pouco, né? Deixar um pouco as emoções de lado que de repente trazem muita carga negativa de brigas, de desentendimentos, exatamente para organizar. E aí essa é a escolha que ele ou ela vem te propor. Como vocês vão fazer a partir daqui? Vão continuar brigando, vão continuar voltando no assunto, né? Remoendo as coisas, como eu expliquei, ou pegando uma direção diferente. Então, essas vibrações aqui podem ser deixadas de lado. Dá para desviar de rato e dá para desviar de serpente entre vocês, tá? Questão de decidir, escolher tomar outro caminho. E é exatamente o que nós vemos que ele ou ela quer com você. Quer resolver as coisas, quer deixar numa boa, beleza? Então, essa interpretação toda funciona muito bem para quem está separada, para quem está separado, para você que brigou com alguém, né? Para a gente entender qual é o momento dele ou dela em relação a você, né? Então nós temos essa situação que, ao meu ver, é interessante, exatamente pela ideia de alguém que quer resolver problemas e não que vem para te atacar, que está lá, né? De repente aquela pessoa mordida e vindo para te perturbar. Não, alguém que vem para resolver, tá? Agora, se você não brigou com alguém, então do que essas cartas todas falam? Aí nós temos uma situação interessante também, por isso que eu falei para você agora há pouco. Calma, que eu já vou chegar lá para te dar exemplos que podem servir mais ao seu caso. Essas cartas podem mostrar, as cartas negativas que apareceram aqui, chicote, rato, serpente, podem mostrar muita carga de situações do passado, situações que a pessoa que você está mentalizando aí quer superar, para viver coisas novas a partir de agora. Então, alguém que te procura por entender que com você pode existir um caminho mais leve para se construir uma relação, para viver uma nova história no amor. Então, é alguém com esse tipo de entendimento da vida agora, né? Alguém que traz uma bagagem aqui, olha, e entende, né, os caminhos onde as coisas valem a pena e onde não valem a pena. Então, se ele ou ela te procura, e vimos que sim pelo cavaleiro, porque é a própria atitude para isso, é porque essa pessoa está sentindo que com você vale a pena, beleza? Então, essa foi a leitura para você e nós temos ainda para falar se essa situação aqui demora para acontecer, né? Então, nós temos cartas indicando alguma coisa aí para nos dar uma pista? Temos o próprio cavaleiro, que falou sobre a procura e tudo mais que veio aqui nos desenhou, né? O que envolve essa procura dele ou dela por você. E o cavaleiro também vai mostrar a ideia de movimentação. O cavaleiro simboliza coisas rápidas, certo? Agilidade. Então, não demora para essa procura acontecer. E assim a gente fecha, agora sim, a sua leitura. Estão respondidas as duas questões aqui. A pessoa que você mentalizou vai te procurar? Sim. E vimos todas as intenções envolvidas dentro dessa procura e respondemos também que não demora. O cavaleiro fala de situações rápidas, agilidade, tá? Então essa foi a leitura com o primeiro baralho da mesa. Vamos recolher agora. E trazer a outra opção. Então, para quem escolheu esse daqui, com o olho de tigre. Ele ou ela vai te procurar, demora para a procura acontecer, caso se confirme. Vamos nessa. Só lembrando que eu comentei lá enquanto eu colocava as cartas do primeiro baralho da mesa, leituras coletivas, né? Então é natural que alguns pontos da interpretação batam demais, parece que conversam com você e outros nem tanto, certo? Bastante gente assistindo e as leituras também são atemporais, então não tem problema quando você encontra o vídeo. A mensagem está valendo. Então temos aqui as cartas Montanha, carta da Aliança e Torre, ali na primeira fileira, né, lá na parte do alto.
Depois veio o urso, o chicote, o coração aqui no meio. E aqui abaixo as flores, o sarcófago aí, né? Que tem o desenho nesse baralho, a carta do caixão. E as corujas, que dependendo do baralho são os pássaros, né? Então aqui nós temos corujas. Bom, então, primeiro ponto, nós temos a ideia de procura acontecendo aqui. Dá para falar disso sim, tá? Porque nós temos coração mostrando então a energia do amor entre você e ele ou você e ela, uma pessoa que gosta de você, que nutre sentimentos, né? E que tá no momento ali, olha, que é de contrariedades, é de frustrações, de aborrecimentos, de repente por coisas que não estão dando certo, né? E a carta do urso fala daquela pessoa que não quer te perder, que não quer abrir mão de você, que não é porque tá longe que desistiu, que não tá afim. São situações da vida, de repente, que estão atrapalhando, certo? Nós vemos aqui a ideia da montanha como obstáculos ou barreiras que podem existir entre vocês agora. E aí são as mais diversas possibilidades, né? Distância física, se você está mentalizando alguém aqui que mora longe de você, né? Relacionamento à distância, enfim, horários de trabalho, incompatibilidade de horários, ou de repente um momento que é de muitas responsabilidades, problemas no trabalho, problemas em família. Essa carta da montanha pode mostrar qualquer situação como essas que eu dei o exemplo, né? Simbolizando ali obstáculos, situações que acabam impedindo de vocês aproveitarem a vida juntos, né? Então, por isso é que vem essa carta do chicote mostrando aborrecimentos, um momento de contrariedade dele ou dela por não conseguir fazer valer exatamente o que sente aqui por você. Mas não é pelas dificuldades que a pessoa vai desistir. Nós temos o urso mostrando alguém que não abre mão, porque o urso traz uma ideia que é a do apego, daquela pessoa que não está afim de perder, né? E aí essa aliança aqui ao lado, exatamente da montanha, está falando sobre os obstáculos para vocês conseguirem ficar juntos. Então a torre está mostrando uma situação aqui do isolamento que acaba surgindo, né? A sensação do isolamento, a sensação de não ter quem se gosta ao lado, e aí fica aquela coisa meio reflexiva, né? Quando a gente fica pensando na vida e querendo que as coisas pudessem dar certo. Então, esse é o sentimento dele ou dela agora, né? E com base nisso tudo, nós temos alguém que te procura, tá? As cartas não estão mostrando diretamente aqui a atitude para isso, mas o urso nos dá uma pista importante, da pessoa que não abre mão, certo? E o coração, como eu expliquei, já está mostrando alguém que realmente gosta de você, que quer estar ao seu lado, né? A carta das flores, junto na leitura para você com o coração, dá uma pista maior ainda sobre o teor dos sentimentos dele ou dela por você, porque flores falam sobre sentimentos sinceros, não são situações de conveniência ou de comodismo ou simplesmente por atração física, né? Aquela pessoa que de repente quer te ter ao lado como se você fosse um troféu para mostrar para os outros, né? Não é nada disso, são sentimentos realmente sinceros e as cartas falam de fato de uma pessoa ali sofrendo longe de você, tá? Então, quem sofre quer consertar as coisas, quer melhorar as coisas. Por isso é que nós falamos sobre alguém que te procura, tá? A carta do caixão ou sarcófago aqui tá falando sobre uma situação de desdobramento exatamente desse contexto, dos obstáculos, das dificuldades presentes entre vocês agora para viverem juntos, para criarem oportunidades a dois. Então, uma pessoa que quer que essa fase passe logo, né? Que esse ciclo, de repente, de obstáculos, de dificuldades entre vocês, chegue ao fim, para que vocês possam aqui ter uma caminhada lado a lado. As corujas ali, né? Falam sobre isso, tá? De alguém que quer estar com você e está procurando agir com sabedoria dentro desse momento, mas nós vemos uma situação de alguém que está num sofrimento aí, tá numa sofrência, queria estar ao seu lado, mas não pode, e talvez por isso não esteja te procurando por impedimentos, tá? Essa é a verdade. Nós estamos vendo aqui impedimentos, mas a gente está vendo alguém que te procura. Só que, exatamente pela ideia dos impedimentos, né, dos obstáculos, das situações difíceis que nós estamos observando aqui, é que as cartas estão falando também que essa procura pode demorar
um pouco para acontecer, tá? Ao contrário do que nós vimos no primeiro baralho, de uma situação rápida, aqui nós não temos algo ágil não, tá? É uma procura que pode levar mais tempo, exatamente porque o momento é adverso entre vocês, né? É, o momento não é favorável, beleza? Não há as condições ideais para que vocês consigam colocar planos em prática agora. Então, aqui a pessoa que você mentalizou exatamente com o desejo de que essa fase seja superada, de que chegue ao fim esse ciclo de dificuldades, de impedimentos, para que vocês possam ter oportunidades. Então é aquela pessoa assim que de repente não está te procurando agora, não está chamando para conversar, porque entende que não dá para fazer acontecer. Né, que não há condições de fazer um plano e colocar em prática, né, não dá para chamar para sair, não dá para viver o que se gostaria de viver, então fica essa sensação, né, de estar de alguma forma ali de mãos atadas. Por isso é que vem o chicote, que se vocês verem na imagem desse baralho em especial, né, tem muito da ideia de tortura aqui, olha, de uma pessoa que está ali se torturando pela situação, pelo que está acontecendo, não está contente, longe de você, né? E então não significa que não está te procurando porque não quer, né? Mas é por entender que não dá para aproveitar a vida nesse momento, que há alguns obstáculos aí que estão interpostos entre vocês e aí isso está gerando realmente dificuldades. Mas é uma pessoa já querendo que essa fase passe, que esse ciclo chegue ao fim. Então nós temos a ideia de alguém que te procura exatamente pelo sentimento que o baralho mostrou aqui, com o coração e com flores, sentimentos sinceros, uma pessoa que realmente gosta de você, que não abre mão de você, como eu falei, né? Mesmo diante das dificuldades. A questão é o que dá para fazer e o que não dá, né? Então, por exemplo, você poderia pensar assim: ah, mas se realmente gosta de mim, se não abre mão de mim, se é uma pessoa disposta a passar pelas dificuldades, então daria um jeito de me procurar. Depende. Né? Depende pelo que a pessoa está passando, depende se a pessoa chega à conclusão de que dá para criar momentos agora ou não, nem sempre dá, né? Então a gente tem que ser realista nesse ponto, não dá para sempre romantizar aquela pessoa que vai passar pelo que for, vai atravessar lama, areia movediça, né? E vai fazer de tudo para me procurar. Não dá para ser assim, né? Então a gente está vendo exatamente aí impedimentos entre vocês agora. Então, um momento de paciência, uma procura que acontece, sim, porque não é uma pessoa disposta a abrir mão do que vocês têm para viver juntos, ou do que vocês podem reviver ou construir a partir de agora, depende do seu caso, né? Se você está buscando voltar com alguém, ou você conheceu alguém e aí parecia que as coisas iriam acontecer e de repente travaram, então, porque caiu nisso daqui, tá? Um momento que não é favorável. O solo não está fértil para as coisas acontecerem agora, digamos, né? Não há as condições ideais, beleza? Então, por isso que você pode estar com a sensação de que estava para rolar e deu uma esfriada e aí você não sabe se a pessoa perdeu o interesse. Não perdeu. Nós vemos alguém que está curtindo você, mas que está precisando ver uma condição mais adequada para criar oportunidades, tá? Ou para voltar também, se for o seu caso aqui, certo? Então, essa é a situação, uma procura que foi confirmada, mas que pode demorar exatamente pela situação de impedimentos, de dificuldades que o baralho mostrou aqui. Então, acaba sendo um momento entre vocês aqui mais dessa torre, né? Cada um ali no seu canto, pensando na vida, fazendo a imaginação trabalhar com o que poderia ser em relação à ideia de ficar juntos, né? De assumir um compromisso. A carta da aliança está aqui, olha, né? Então mostrando uma pessoa que não brinca com você, né? Alguém que tem uma seriedade no modo de agir em termos afetivos, até mesmo em função dos sentimentos que são sinceros, como nós vimos, alguém que gosta de você. E se não está rolando agora é porque de fato não dá. E aí a gente tem que saber entender isso, por mais que nos contrarie, né? E falando em contrariedade, a própria carta do chicote está aí para mostrar isso. Pode ser como você se sinta também. É uma carta que apareceu para mostrar como a pessoa que você mentalizou está se sentindo, né? Dentro aqui das contrariedades, o aborrecimento, é a pessoa que fica se torturando porque tem certas vontades que não estão satisfeitas, mas que de repente essa carta está refletindo aí como você se sente também, né? Apesar de a abertura servir para a pessoa que você mentalizou. Só para a gente acrescentar uma informação aqui, tá? Mas essa foi, então,
a resposta para você. Procura? Sim. Alguém que gosta de você? Sim, mas a hora não é essa, então é um momento de paciência, é um momento de compreensão, saber compreender as dificuldades e elas terminam, tá? Então a carta do caixão tá aqui para mostrar também que é uma questão de paciência, porque são ciclos, as superações também aparecem e aí dá para vocês fazerem valer os sentimentos depois. Mas a gente tem que saber passar por certas coisas, por certos momentos, tá? Então essa é a sua fase aí com ele ou com ela. Beleza? Fechamos assim, então, a sua leitura. Agradeço pela participação. Não vá embora antes de deixar o seu like, se você achou importante o que você ouviu, né? Deixe o seu comentário aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa as notificações e dá uma olhada nas informações aí abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo encontro.